Bem, vamos recomeçar, né? Boa noite a todos. Vamos iniciar a nossa aula de hoje. E como eu estava fazendo um remake das nossas últimas aulas, nós falamos da questão dos magos negros, né? Que são espíritos que obsediam outros espíritos. E aí eu pergunto a vocês, quem aqui nunca ouviu falar em mago negro? Tem uma pessoa que nunca ouviu falar em mago negro, isso é bom. A primeira vez que eu ouvi falar em mago negro foi lá em 2001, num livro chamado Sobre o Signo de Aquário, do Roger Bottini Paranhos. E na época, esse termo me despertou muita curiosidade. O que seriam esses magos negros, né? Quem seriam esses magos negros? Espíritos com conhecimento tão grande, capazes de burlar as leis reencarnatórias de um planeta, né, a ponto de burlarem a energia telúrica do nosso planeta, que impele todo o espírito a reencarnar. Então eles são espíritos que ficam milhares de anos sem reencarnar, né? E lá eles citam o caso de um mago negro, o Arnak, né, que estava desencarnado desde a época da Atlântida. Olha só, um espírito que a Atlântida terminou seu afundamento há 12 mil anos atrás. E um espírito que ficou 12 mil anos sem reencarnar. Um espírito desse realmente ele tem um poder mental gigantesco, né? E aí eu me perguntava, de onde saíram esses espíritos? Quem são esses magos negros? Bem, primeiro a gente precisa contar para vocês como que esses magos negros chegaram aqui no planeta Terra, né? Os magos negros, eles são espíritos que foram exilados aqui na Terra. São espíritos que viveram em outros planetas, em outros mundos, universo afora, e que, mesmo tendo um conhecimento gigantesco sobre as leis energéticas, sobre as leis universais, tendo vamos dizer, uma inteligência, uma intelectualidade muito aguçada, esses espíritos se voltaram contra essas mesmas leis, se voltaram contra as leis universais. E aí eles tiveram que ser remanejados, repatriados de seus planetas. Eles foram encaminhados para os que nós chamamos de planetas de exílio. E a gente sempre pensa que a Terra é o único planeta de exílio. Na verdade, a Terra não é o único planeta de exílio dentro da nossa galáxia. Dentro da nossa galáxia existem 37 planetas de exílio. São 37 planetas que recebem há milhões de anos espíritos que foram exilados de outros sistemas, que passaram por um processo de transição, de elevação de frequência, e esses espíritos não ficaram mais compatíveis com a frequência daquele orbe ali. Então eles tiveram que ser repatriados. Nos livros espíritas, dentro do kardecismo, a gente sempre vê falar dos exilados de Capela, né? E muita gente acha que Capela é um planeta. Na verdade, Capela é uma estrela que fica na constelação do Colcheiro, né? E esses exilados que vieram para cá, na verdade, eles não eram lá dessa estrela. Eram de planetas que circundavam essa estrela. Na verdade, para quem leu aquele livro do Robson Pinheiro, Crepúsculo dos Deuses, ele explica bem esse processo de transmigração que aconteceu de Capela para cá, né? Que vieram exilados de 3 planetas lá da constelação do Cocheiro. Então tem muita gente que acha que o primeiro exílio que o planeta Terra recebeu foi o dos capelinos. Ledo engano. Porque os capelinos, eles vieram para a Terra, o processo de exílio deles e de chegada deles aqui na Terra foi um processo que levou 7 mil anos. Então, entre 14 mil e 7 mil anos atrás, foi o processo de chegada desses espíritos aqui na Terra. Então, eles caíram em tudo quanto é lugar no planeta. Eles caíram dentro da civilização Atlante, eles caíram dentro da civilização lemuriana, eles caíram dentro da civilização egípcia,
eles caíram dentro daquelas civilizações antigas, da antiguidade, em quase todas elas, porque eles não reencarnaram só num ponto do planeta, eles reencarnaram em vários pontos do planeta, né? E para quem quer conhecer mais um pouquinho dessa história dos capelinos, a sua chegada aqui no planeta Terra, tem Os Exilados de Capela, do Edgar de Armond, é fantástico esse livro. E para quem quer um conhecimento mais aprofundado sobre o que aconteceu lá, porque o Edgar, ele conta da história da chegada deles aqui, né? E ele não conta o que aconteceu lá para que eles viessem para cá. Já o Robson Pinheiro, no seu livro Crepúsculo dos Deuses, ele narra o que aconteceu lá. Então é bem interessante para vocês terem uma noção do que aconteceu aqui. Mas antes mesmo dos capelinos, existiram sempre vários processos de exílio, os quais a Terra recebeu como sendo um dos 37 planetas de exílio. Desde lá da rebelião de Lúcifer, que houve o processo lá da rebelião de Lúcifer contra Micá e contra as potestades espirituais do nosso universo, que vem a Terra recebendo exilados. Os estudos teosóficos apontam que a primeira chegada de exilados no planeta Terra foi há 22 milhões e meio de anos. A primeira chegada de exilados aqui, né? Que até então as raças que estavam sendo trazidas para o planeta Terra para passarem pelos seus processos evolutivos aqui no planeta e voltarem para os seus níveis energéticos superiores, até a terceira raça são chamadas as 3 raças de ouro. Essas 3 raças, elas chegaram no planeta, passaram pelos seus processos evolutivos aqui, não adquiriram karma, não adquiriram qualquer laço com o planeta Terra e foram embora. Quando, no advento da 4ª raça, é que começaram a chegar os primeiros exilados. E aí o negócio bagunçou lá na época da 4ª raça. Então, quando a gente fala de mago negro sendo um espírito que veio de outros mundos para habitar a Terra, para passar pelos seus processos evolutivos aqui na Terra, muita gente acha que é só capelino, e na verdade não é. Isso aí a gente tem relatos de espíritos que vieram para cá durante a guerra de Sírios e Órion, né, Juliano? Que vieram para cá, a guerra de Órion, remanescentes da guerra de Órion. E eu posso dar um exemplo clássico para vocês, que ele narra a sua vinda para cá no livro Vozes de Aruanda, o próprio Ramatiz. Ele narra no livro Vozes de Aruanda que ele e a vovó Maria Conga são espíritos sirianos que vieram para a Terra há milhares de anos atrás, né? Então, são várias levas de espíritos que foram exilados aqui na Terra. E esses espíritos, eles sempre vieram. A Terra sempre foi um planeta de receber espíritos exilados. Igual eu falei, de 22 milhões e meio de anos para cá, a vida do planeta Terra é receber exilados, né? O último exílio em massa recebido pela Terra, anteriormente, em tempos remotos, realmente foi dos capelinos, né? Foi a vinda dos capelinos para cá. Igual eu falei, entre 14 mil e 7 mil anos atrás. Mas nós temos exílios, vamos dizer, esporádicos, né? Os temporões, espíritos que são trazidos, volta e meia estão chegando novos espíritos aqui na Terra. Um marciano que não se enquadra mais em Marte, vai sofrer um exílio, manda para a Terra. Um venusiano que não se enquadra mais no padrão energético de Vênus, vai sofrer um exílio, manda para a Terra. E não é aquele bolsão gigantesco de exilados, não, são poucos exilados aqui e ali que vão chegando aqui na Terra, né? Alguns já têm várias encarnações aqui, outros têm 5, 6, 7 encarnações apenas, ou seja, tem pouco tempo que esses espíritos estão aqui na Terra. Agora, a Terra está recebendo uma nova leva de exilados. Infelizmente, a gente vê alguns romancistas, alguns palestrantes que querem, vamos dizer, florear essa informação, né?
dizendo que são espíritos iluminados, verdadeiros anjos, espíritos superiores que estão vindo para trazer a sexta raça para a terra, que estão vindo para preparar a vinda, o advento da sétima raça aqui na terra. Então são espíritos superiores que vêm de Alcione, que vêm das Pleiades, que vêm de Órion, que vêm de Sírios e que vêm de vários outros planetas, com o propósito de transformar o planeta Terra e transformar o planeta Terra num paraíso. Outro ledo engano. Na verdade, esses espíritos também estão sendo exilados. Eles não eram mais compatíveis com o padrão vibratório de seus mundos, de seus sistemas, e agora estão vindo aqui para a Terra. São espíritos superiores aos que estão aqui na Terra? Sim. São sim. Eles são mais inteligentes, eles são mais desenvolvidos, eles são mais conectados com a energia divina, com a essência divina, com a essência universal. Eles são mais conectados com as coisas espirituais. E esses espíritos estão sendo chamados hoje de índigos e cristais. As crianças da nova era, os filhos das estrelas. Então esses espíritos estão vindo para cá, nesse novo exílio, passando por um novo processo de exílio, e eles estão chegando aqui revoltados, porque eles estão deixando o seu paraíso, eles estão deixando o seu lar, e estão vindo aqui para um planetinha que dá-lhe sofrimento, e principalmente porque eles chegaram aqui e pegaram o planeta todo bagunçado. Era para as primeiras levas que vieram lá a partir da década de 50, especialmente a partir da década de 70, prepararem o planeta para a chegada dessa turminha que viria a partir do final da década de 80. Década de 80, década de 90 e 2000, aí chegariam os cristais e pegariam um planeta preparado para a chegada deles. Só que essa turminha que veio lá na década de 50 para cá, eles falharam nas suas missões, porque chegaram aqui e acabaram sucumbindo aos prazeres do mundo material. E aí se enveredaram nas drogas, se enveredaram no alcoolismo, se enveredaram no materialismo, no consumismo, e esqueceram que ser é mais importante que ter. E bagunçou tudo geral, principalmente a partir da década de 70 para cá. Bagunçou mesmo, porque a célula máter da sociedade foi desfeita, a família. A família foi desestruturada. Então esses espíritos estão chegando aqui e estão pegando o planeta Terra completamente bagunçado. Igual eu li um livro que fala algo interessante. Se chama Os Filhos das Estrelas, do Rodrigo Ron. Ele fala que lá no início da década de 80 foi feita uma espécie de concílio entre os espíritos superiores para poder decidir como que seria a chegada desses espíritos aqui na Terra. E aí eles decidiram, não, esses espíritos vão chegar na Terra e vão ser reencarnados, direcionados para casais equilibrados, espiritualizados e preparados para Deus, para que esses espíritos sejam bem direcionados. Aí eles foram procurar, a menina achou um gato pingado aqui, outro ali e outro acolá, não tinha. Aí eles foram virar e falaram, não, então vamos malear um pouquinho nessa situação, vamos ser mais maleáveis, mais flexíveis, vamos procurar aquelas casas onde pelo menos uma das pessoas é espiritualizada, é mais centrada, mais equilibrada, não é tão materialista, tem um senso religioso, tem um senso moral. E aí conseguiram achar mais alguns gatos pingados, mas não foram muitos, afinal eram bilhões de espíritos que estavam vindo, e eles não conseguiram encontrar essas famílias. E aí o que aconteceu? Eles viraram e falaram assim, nós estamos aí com bilhões de espíritos para reencarnar no planeta Terra e não tem onde enfiar esse povo. Como é que nós vamos fazer? Eles simplesmente fizeram o seguinte, seja o que Deus quiser. Sabe aquela situação assim de virar de costas e jogar para cima assim, ó? Fizeram isso porque não tiveram outra opção. E aí esses espíritos caíram em todos os lugares do planeta. Caíram na África, caíram na Europa,
caíram na Oceania, caíram na Ásia, caíram nas Américas, caíram dentro dos condomínios fechados e caíram nas favelas. Caíram em todos os lugares, em todas as famílias. E aí esses espíritos chegaram aqui e pegaram pais completamente despreparados para cuidar deles. E pegaram o planeta completamente bagunçado. A família tinha sido destruída. Os preceitos morais acabaram. O sexo era livre. A droga solta no mundo. Os vícios cada vez mais fortes. Buscando bebidas cada vez mais fortes para entorpecer. E aí a grande maioria desses espíritos bateu cabeça literalmente. E hoje estão aí afundados nas drogas, metidos na criminalidade, na marginalidade, assim, sofrendo mundo afora. Mundo afora. Uns poucos gatos pingados conseguiram se salvar. Pouquíssimos conseguiram se salvar. Principalmente do materialismo e da violência. Entraram com força nisso aí. São espíritos que precisavam ter pais presentes, eram espíritos que precisavam ter disciplina, eram espíritos que precisavam ser guiados, disciplinados, comandados por pais hábeis, preparados, inteligentes, com moral ilibada. E eles não encontraram isso aqui. Então eles surtaram. E aí, a partir dos anos 2000, começaram a vir as novas levas dos espíritos que hoje são chamadas as crianças cristais, né? E aí os cristais vieram para poder tentar amenizar um pouco a situação, sabe? Assim, vamos dizer assim, equilibrar a energia que foi bagunçada durante tanto tempo. Porque os índigos, eles vieram sempre, na história da humanidade eles sempre vieram. Mas no século XIX veio uma leva de espíritos índigos muito grande para poder preparar o território para receber as novas levas, né? Então foi onde houve aquela explosão científica, aquela explosão cultural, aquela explosão de conhecimento que a gente conhece lá do final, do início do século XIX até meados do século XX. São esses espíritos que vieram para preparar o território. Só que a leva que veio a partir da década de 50 chegou aqui e foi tomada por energias negativas, principalmente o consumismo e também a liberação das drogas, a questão da sexualidade. Então bagunçou muito a situação deles. Então eu fiz toda essa introdução para explicar para vocês de onde vêm esses espíritos que são chamados de magos negros. São esses espíritos que vieram de todas as regiões da nossa galáxia, que vieram de Órion, que vieram de Sírios, que vieram das Pleiades, que vieram da constelação de Touro, de Aldebaran, e vieram de vários outros lugares, né? Quando esses espíritos chegaram aqui na Terra, o propósito da vinda deles para cá era para que eles reiniciassem a sua caminhada rumo à luz. E eles reiniciando a sua caminhada, já trazendo uma bagagem grande de conhecimento de onde eles vieram, eles impulsionariam a quarta raça humana a caminhar. Aquela raça que ainda estava engatinhando seria impulsionada para o seu crescimento. E eles vieram para cá e realmente fizeram isso, deram esse upgrade na evolução do planeta, da humanidade do planeta. Principalmente porque eles precisavam reencarnar. Então, eles foram e fizeram melhoras genéticas nos aparelhos biológicos da humanidade que aqui estava, para que eles pudessem habitar aqueles corpos. Porque os corpos que aqui estavam ainda eram muito primitivos. Então, eles precisavam habitar corpos mais preparados para a carga energética deles, para a energia mental que todos eles possuíam. Então eles precisavam ter essa preparação. E aí eles receberam a autorização da espiritualidade superior para fazer essas experiências genéticas, né? Fazerem essas mutações. E eles realmente fizeram, como por exemplo a questão nossa do Homo sapiens. Todo mundo sabe que entre acho que o que veio antes do Homo sapiens, se eu não me engano, o Australopithecus.
Homos erectus, vamos falar assim, a primeira que veio antes do Homo sapiens. Os cientistas até hoje procuram algum elo entre essas duas espécies, porque houve um salto evolutivo muito grande daquela última raça para o Homo sapiens. Então, os cientistas procuram isso que eles chamam de elo perdido. Aonde que está a ligação genética entre essas espécies? E eles não encontram. Por quê? Porque a nossa raça foi manipulada geneticamente. Para formar o que nós somos hoje, Homo sapiens, foram precisos milhares de anos de manipulação genética, e essa manipulação genética envolveu 22 raças físicas de todo o universo, de toda a galáxia, e 44 raças não físicas, para formar o nosso agregado físico e também os nossos corpos sutis, os nossos planos espirituais, né? Que a gente até já falou deles. O corpo duplo etérico, o corpo astral, mental concreto, mental abstrato, búdico, átmico, causal, morontial, emocional. Todos esses corpos, eles foram manipulados geneticamente através dessa manipulação de 44 raças de todo o nosso sistema galáctico. Para vocês verem a sofisticação que é o Homo sapiens, né? Então nós temos genes de 22 raças diferentes, né? E aí o que aconteceu? Esses espíritos chegaram aqui na Terra e começaram a habitar corpos humanos, já melhorados, e aí a gente vai ver que faz sentido aquela história bíblica dos anjos caídos que possuíram as filhas dos homens e tiveram com elas filhos gigantes, né? Ou seja, seres humanos mais evoluídos, preparados, intelectualizados, com uma estrutura física completamente nova, uma roupagem física completamente nova e um campo energético completamente modificado. Porque partiu de, vamos colocar aí, né, são 66 raças que foram misturadas para poder formar o que nós somos hoje. E aí eles começaram a habitar esses novos corpos e começaram aí a aflorar, devido à sua carga mental muito forte, a aflorar no seu campo mental as lembranças dos poderes de conhecimentos que eles tinham lá nos seus mundos. Então eles começaram as escolas iniciáticas, começaram as escolas de sacerdotes, os templos de iniciação em várias partes do mundo, templos na Atlântida, templos na Lemúria, templos na Suméria, e em vários outros pontos do planeta foram criados esses templos para iniciar esses magos. Que o propósito inicial era iniciá-los na luz, para que eles ajudassem a humanidade, ajudassem o planeta a evoluir. Só que em algum momento houve a questão da queda. Afinal, eram espíritos ainda imperfeitos, eram espíritos que ainda não tinham o amor incondicional arraigado, enraizado nos seus corações. Então, qualquer coisinha, qualquer deslize, qualquer problema, aflorava um sentimento negativo, às vezes a sede de poder para assumir um cargo dentro do templo, até uma desilusão amorosa era o suficiente para que esses espíritos caíssem. E isso cair seria o quê? Começassem a praticar magia negra, começassem a utilizar os seus conhecimentos para o mal. E começava pequenininho mesmo. Por exemplo, um mago lá do templo Atlante, lá do templo do Sol na Atlântida, ele se apaixonava por uma das sacerdotisas lá do templo. E aquela sacerdotisa nem dava moral para ele. Ele era um neófito, né? Então ela não se interessava por ele. O que acontecia? Esse mago ia lá, buscava lá dentro dos pergaminhos uma magia de sedução, para que ele pudesse seduzir aquela sacerdotisa lá.
e aí ele ia e manipulava essa energia. Ali era o primeiro passo de queda dele. Porque a partir é como se fosse uma droga que eles experimentavam. Que a partir da primeira experimentada, viciava. É igual crack. Experimentou uma vez, viciou. E aí vai buscando doses cada vez mais fortes. E isso acontecia com eles. Quando eles cometiam esse deslize, como por exemplo um mago de um templo no Egito, por exemplo, um sacerdote do templo de Amon, ele queria assumir a posição de líder dentro daquele templo, né? De sacerdote superior lá dentro daquele templo, e ele tinha que dar um jeito de tirar o sacerdote que estava lá em cima, não era? Então ele ia lá e manipulava algum tipo de magia, um veneno, ou então algum tipo de magia que viesse a trazer uma doença para aquele sacerdote, para que aquele sacerdote adoecesse e caísse, né? Para que ele assumisse aquele posto ali. E aí começaram esses espíritos que vieram para ajudar no processo evolutivo da Terra, começaram a passar para o lado das trevas. Eles foram corrompidos pelo lado negro da força. Eles passaram para o lado negro. E aí muitos deles foram responsáveis pela queda de grandes civilizações do passado. Se alguém quiser ler a série de livros Atlântida, do Roger Bottini Paranhos, mostra como que o continente Atlântico foi destruído justamente por sede de poder entre magos negros, que manipularam e forjaram uma guerra entre a raça vermelha e a raça branca para tentar dominar todo o continente e provocaram uma guerra que levaram o continente a ser destruído, né? Então esses magos negros são esses espíritos que vieram das estrelas. E eles aprenderam a fazer magia negra aqui na Terra. E aí a gente pergunta, o que seria magia negra? Na verdade, não existe magia negra ou magia branca. Magia é magia. É magia, simplesmente magia. É o conhecimento que você tem de leis energéticas, leis universais e leis da natureza. Simplesmente isso. Agora, o que difere para se diferenciar magia negra de magia branca? A intenção. A intenção com que se usa essa magia. Simplesmente isso. Se interfere no livre-arbítrio? Se interfere no livre-arbítrio de alguém, Negra. é magia negra. Se você manipula alguma energia para se beneficiar, negra. Agora, se você utiliza o conhecimento de magia para levar a cura para uma pessoa, magia branca. É igual às vezes quando a gente deu a aula sobre elementais, né? Que você evoca um elemental, que eles não têm noção de certo e errado. Não existe isso para eles. Então eles não têm livre-arbítrio. Eles não têm o poder de escolha. Se um mago evoca um elemental, uma salamandra, para tratar um problema de saúde de um consulente, para poder ajudar aquele consulente, por exemplo, a ativar o seu fogo interior, que é importante para que nós mantenhamos a nossa vida, né, num fluxo energético normalizado, num fluxo de energia padrão, ótimo, ele está fazendo magia branca. Ele está utilizando os elementais para promover a cura de uma pessoa. Mas e se esse mago pega o mesmo elemental e utiliza ele para poder colocar uma doença numa pessoa, como por exemplo eu já vi citado num livro, utilizou um elemental do fogo, uma salamandra, para causar uma doença no seu adversário, e esse adversário teve aquela doença muito conhecida, o fogo selvagem, né? É magia negra. Ou seja, a magia, ela existe, ela é magia. O que difere a magia branca da magia negra é a intenção. É a intenção com que você usa.
E como a nossa irmã Célia falou, se essa magia é utilizada de forma a interferir no livre-arbítrio ou na carga kármica de alguém, ela é magia negra. É magia negra. Todos nós já fizemos magia. Muita! Desde pequenininho. Muita! Vai cantar o parabéns? Agora fecha os olhinhos e pensa alguma coisa. Pensa. Põe o seu pensamento ali. E agora, é uma magia? Exatamente, é magia. Você pensar em algo, por exemplo, você mentalizar uma energia positiva para alguém, uma pessoa que está procurando emprego e de repente você começa a vibrar aquela energia positiva para que essa pessoa consiga encontrar um emprego, é magia branca. Agora, você pensar, por exemplo, com relação à inveja, né? Você vira e fala assim, nossa, fulano tem um emprego tão bom, ganha 20 mil reais por mês. Aí você faz aquele olho de seca-pimenteira assim, nossa, eu queria tanto um emprego assim. Aí você está jogando energia negativa naquela pessoa, você está fazendo magia negra. É a magia mental negra. E isso é muito comum nas nossas vidas, gente. Vocês não fazem ideia. Manipular energia. Magia, manipular energia, sim? A magia seria a mesma coisa de macumba, que é um nome tão preconceituoso entre a população? Não mesmo. Não? Porque dizem que existe macumba boa e macumba ruim. Pois é, mas aí é que eu vou explicar para você. Macumba. De onde vem esse termo? De um instrumento musical trazido da África, que era feito com a madeira de uma árvore que se chamava macumba. Só isso. Era tipo um atabaque que foi trazido da África a origem desse instrumento. Aí o que aconteceu? Quando os escravos trouxeram esse costume lá da África, e eles gostavam de fazer os seus rituais debaixo dessas árvores ancestrais, de árvores milenares que tinha lá na África, dançando em volta dessas árvores, fazendo seus rituais, suas iniciações. A conexão deles com a natureza era muito grande. Quando eles chegaram aqui no Brasil, pegaram as fazendas e viram que aqui não existiam as mesmas árvores de lá, mas existiam perto da sede das fazendas aquelas mangueiras gigantescas, né? Aquele pé de manga enorme. E aí eles iam lá para debaixo desse pé de manga tocar seus instrumentos e fazer as suas festas de macumba debaixo das mangueiras. Então ficou aquele negócio, vamos fazer macumba, vamos fazer festa. Era uma questão assim, ó, vamos fazer uma festa regada a tambor. E o problema é que os senhores de engenho, os donos das fazendas, vendo os negros falarem tanto naquele termo, macumba, 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 vamos fazer macumba, acreditavam que os negros estavam indo fazer magia negra. Mas na verdade não era isso, era só fazer a festa tocando tambor de macumba. Só isso. Criou-se a concepção de que macumba é fazer magia. E na verdade não é. É tão somente essa questão aí. O termo macumba vem daí. O problema é que ele foi sendo vulgarizado como macumba ser um trabalho de magia negra. E na verdade o trabalho de magia negra, ele está muito longe de ser tão somente uma macumba. Porque magia negra, você faz magia negra no pé do altar dentro de uma igreja evangélica. Você faz magia negra no pé de um santo dentro da igreja católica. Você faz magia negra dentro do seu quarto, rezando com a velhinha acesa para o seu santinho, para o seu anjinho da guarda. Você faz magia negra. Então, a magia negra, ela pode ser feita até mentalmente, como eu disse, né? Então, o dito popular foi popularizando a ideia de que macumba é magia. Na verdade, não tem nada a ver, tá? Mas aí a gente até adotou uma nova nomenclatura agora, né? Que aí a gente fala que existe a macumba e existe a boa cumba. Então muitas vezes a gente fala, né? Ah, macumbeiro, não, eu sou boa cumbeiro. Sou diferente, eu não faço macumba não, eu faço boa cumba, né? Mas na verdade, o termo é porque foi sendo vulgarizado, tá? Não existe esse negócio de macumba.
macumba ser magia negra. Criou-se essa concepção, mas não quer dizer nada disso. E muita gente tem aquela ideia atrasada de que macumba é só quando o pai de santo vai lá para a encruzilhada e faz aquele open bar lá na encruzilhada, né? Ele coloca ali o frango, ele coloca a farofa, ele coloca o uísque, a cerveja, o champanhe, forra com um pano vermelho, coloca outro preto, acende aquele monte de vela e fica parecendo um open bar, né? Pois é, tem gente que acha que aquilo ali é que é macumba. Um pensamento negativo é macumba, é energia negra, é magia negra. Porque aquilo ali, na verdade, é só a materialização do trabalho. Que a oferenda que é dada àqueles espíritos que foram contratados para fazer o trabalho de magia de verdade. É só um elemento para que aqueles espíritos retirem a energia daqueles elementos ali, daquele sangue, daquela galinha que foi sacrificada, daquelas bebidas, do fogo da queima daquelas velas, de tudo que está ali. E de toda a energia que é doada por aqueles que estão ali participando daquele elemento ali, daquele momento ali. E aí o que acontece? Eles deixam aquilo ali. No outro dia passa o gari, junta tudo, coloca dentro de um saco, amarra, joga no caminhão e vai embora. Pronto, acabou. No astral está lá. Porque a verdadeira magia acontece no astral, no plano astral, né? Mas, como eu disse, não é só aquilo ali que é magia negra. É como eu disse para vocês, a magia negra, ela pode ser feita dentro de um templo. Você orando para... Geralmente eu gosto de brincar muito com relação a isso aí, com a questão da sogra, né? É a sogra que vai para lá, para dentro da igreja, caleja o joelho de tanto ajoelhar no pé do altar, pedindo a Deus para afastar aquela nora do filho dela, aquela mexera, tirar aquela cobra do caminho do meu filho, que ela vai destruir a vida do meu filho, meu pai, tira ela do caminho dele. Ela está fazendo magia negra, gente. Ela está interferindo no livre-arbítrio de duas pessoas. Ela está fazendo ali magia negra. O Robson Pinheiro, ele brinca muito com relação a isso. Ele fala que com uma vela ele derruba qualquer um. Ele fala de jeito, não mexe comigo não, que com uma vela eu te derrubo. Eu não preciso fazer aquele ebó do tamanho do universo lá não. Eu com uma velinha eu te derrubo. E realmente derruba. Se a pessoa tiver a má intenção na hora de acender aquela velinha ali, ela derruba. Igual eu já vi caso de uma pessoa que ele... É um rapaz que ele tem uma dificuldade muito grande em aceitar o término de relacionamentos. E aí o que acontece? Toda vez que ele termina com o que, na verdade, ele não termina, a namorada termina com ele passa pelo menos uns 2 anos correndo atrás dela. E durante esses 2 anos que ele fica correndo atrás dela, porque é 2 anos até ele achar a próxima vítima, viu, gente? Não é que ele desiste, não, é que ele acha outra vítima. Ele passa uns 2 anos correndo atrás dela. E durante esses 2 anos, vocês não fazem ideia, ele queima caixas e caixas de vela. Gente, vocês precisam ver. Primeiro passo dele, ele corre numa loja dessas lojas, tipo Flora, esses bazares aí que vendem coisas esotéricas. Ele vai lá e compra 2 anjinhos da guarda. 2 anjinhos. Aí ele vai e escreve no pé de um o nome dele, escreve no pé do outro o nome da menina. Bota os 2 anjinhos de frente um pro outro, amarra com a fitinha cor-de-rosa e dá-lhe queimar a vela, menino. Ó, todo santo dia queimando velinha para que aquele anjo, que aqueles anjinhos, porque são os representantes dos anjos da guarda dele e dela, para fazer os 2 voltarem. Não é um bom dele. Hã? E ele não é um bom. E ele faz isso, gente, que eu o conheço já há alguns anos. Ele já fez isso com pelo menos umas 3 ou 4 namoradas. Essa é a ignorância, né? Que tudo volta, né? Exatamente. E aí ele não consegue entender porque que a vida dele não anda, porque que ele não prospera, porque que ele não arruma um emprego legal, porque que a vida dele não flui, porque que nada na vida dele vai pra frente. Sim? E isso interfere na vida dela? Olha, depende do nível de blindagem que ela esteja.
Eu sempre falo o seguinte, praga de urubu não pega em beija-flor. Então eu tenho comigo que se ela for beija-flor, a praga do urubu ele pode jogar praga o ano inteiro nela que não pega. Mas e se ela for um urubu também? Se ela não estiver num padrão energético equilibrado, se ela não estiver em sintonia com a espiritualidade superior, se ela não fizer o uso das duas maiores armas já indicadas para evitar um processo de magia negra e um processo de obsessão já instruídas na história da humanidade, que são orai e vigiai, se ela não está aí conectada com essa energia, ela vai ser vitimada. Vai acontecer alguma coisa com ela sim. Infelizmente acontece. Agora, se essa pessoa está, vamos dizer assim, sintonizada com o alto, é uma pessoa caridosa, é uma pessoa amorosa, é uma pessoa que busca conhecimento, busca a prática da espiritualidade, interiorizando isso, porque não adianta só pôr da boca para fora, tem que ser interiorizado. Essa pessoa está imune. Igual já aconteceu conosco, posso citar o caso, o meu caso e da Cássia. Uma vez a gente foi num lugar e a gente foi passar com uma entidade, uma preta velha. Aí a preta velha olhou e falou pra gente: ô filho, vocês sabiam que tem magia feita pra vocês? Aí ela: sabemos sim, sabemos. A gente, todo lugar que a gente vai, fala que tem magia feita pra nós. Pois é, filho, tem magia feita pra vocês mesmo, viu? Aí a minha mulher foi e perguntou: e a senhora acha que tem que desfazer? Ela: precisa não pegou. Simples assim. Precisa não pegou. Não precisa desfazer. Por quê? Porque a gente estava num padrão vibratório mais elevado e essa magia não conseguia interferir. Tanto que nós já estamos aí com mais de 20 anos de casados e tem gente fazendo magia para acabar com o nosso casamento antes mesmo dele existir. Né? Que não acharam o endereço. A energia não pega vocês, não pega a pessoa que era para pegar, ela volta. Acontece o repique. Ela tem que voltar. Isso, exatamente. Mas por quanto tempo que ela fica? Hã? Por quanto tempo que ela fica no seu campo áurico ali, tentando penetrar? Olha, depende do poder magístico do contratante, do mago contratante, depende da perseverança das entidades que foram contratadas para fazer o serviço, que tem entidade que pede para sair, né? Fala: não, já tentei demais aqui, já perdi meu tempo aqui e vou embora. Então, isso é muito relativo, quanto tempo ele vai permanecer. Por isso, o orar e vigiar tem que ser constante. Né? A pessoa não pode baixar o seu padrão energético, não pode baixar o seu padrão vibratório. Tem que estar sempre em sintonia com as energias do alto. Né? Então, o que acontece? Igual você falou, se a energia é emanada, uma energia negra, a hora que ela chega, você está blindada, você tem um escudo de proteção, ela vai bater e vai voltar. E aí vem a famosa lei do retorno, né? Que essa energia ela é multiplicada no seu retorno e volta para o local de onde ela foi emanada. Por isso é que a gente vê que esses macumbeiros de plantão, né? Que vivem aí, você vê os cartazinhos pregados nos postes na esquina: traga o seu amor em 3 dias, e não sei o que, resolvo qualquer demanda, faço trabalho de amarração, e não sei o que, papapá, e tá. Vocês já viram algum desses morrer rico? Vocês já viram algum desses ter uma morte light, uma morte tranquilinha, assim, tipo infartou e puf? Não. Morrem vegetando na cama durante anos, sofrendo. A lei energética é cobrada deles. Geralmente morrem com câncer, morrem com doenças degenerativas e sozinhos e na pobreza extrema, na miséria mesmo. Até hoje eu não vi um que morreu e falou assim: não, fulano morreu rico, teve um enterro de honra e muita gente, os seus clientes estavam todos lá para poder se despedir dele, os seus filhos de santo que foram formados por ele, estavam todos lá com ele. Só do voto devia ter muita gente.
Do outro lado estava uma turminha esperando para cobrar. Os cobradores, porque quando ele fez os seus contratos, ele assinou que quando ele morresse, ele seria entregue a eles. Então, eles estão do lado de lá, tipo assim, ó, morre, 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 doidinho para ele morrer para poder passar a mão nele. Vem pra cá, vem pra cá. É desse jeito relato mesmo. de gente aí que, povo em Deus aí, que relata que foi encontrado do outro lado falando, inclusive, não é cristão, você está me atrapalhando, você está tirando gente da minha igreja. Exatamente. Então é complicado isso, sabe? E aí o que acontece? Esses seres, eles, como eu falei, né? Eles caíram. Em várias épocas da humanidade, esses seres caíram, por algum motivo. E passaram para o lado negro, vamos dizer assim, o lado trevoso da energia. E começaram a utilizar os seus conhecimentos de forma errada, né? E começaram a fazer conluios com os deles que aqui se encontravam reencarnados. Porque vira e mexe, a ação telúrica do planeta Terra, a lei da reencarnação, obriga espíritos a reencarnar. Então eles começam a mandar dos seus asseclas, daqueles magos menores, para reencarnar. Aí eles reencarnam, vêm para o lado de cá e se tornam bruxos e fazem os seus contratos com esses magos do lado espiritual. E aí fica essa rede de reencarne e de ligação e de conexão que nunca acaba. E aí muita gente pergunta, Odair, tá bom, nós sabemos que existem os magos negros do plano espiritual. Esses que estão no plano espiritual e que inclusive hoje está acontecendo uma verdadeira caça às bruxas no plano espiritual, porque esses magos negros estão literalmente sendo caçados pelas hostes celestiais, principalmente as falanges de São Miguel Arcanjo, para que eles sejam preparados para um novo exílio, né? Então, eles estão lá no plano espiritual. Os livros do Robson Pinheiro narram tudo isso aí. Se você for pegar aquela trilogia, Um Olhar sobre o Reino das Sombras, você pegar ali Legião, Os Senhores da Escuridão, A Marca da Besta, se você pegar a outra trilogia, que vem Os Filhos da Luz, que é Cidade dos Espíritos, Os Guardiões e Os Imortais, também você vai ler no Fim da Escuridão e outros livros vários do Robson Pinheiro. Inclusive ele tem um livro que o próprio título indica, Magos Negros, né? Então ele tem muita coisa para poder passar. Mostra que eles, vamos dizer, estão lá no plano espiritual, mas tem alguns deles aqui reencarnados. E quem são esses? Quem são esses que estão reencarnados? São só aqueles que estão lá nos seus terreirinhos de fundo de quintal fazendo magia negra? Não. Eles, só os políticos? Não. A grande maioria são líderes religiosos. Estão dentro dos centros espíritas, estão dentro dos centros de Umbanda, estão dentro das igrejas evangélicas, católicas, né? E vocês, às vezes as pessoas até perguntam, né? Como que esses pastores que pregam a teologia da prosperidade, eles prosperam tanto e eles conseguem arregimentar tantos fiéis? É o poder de persuasão que eles têm, o poder de hipnose coletiva que eles têm, o poder de controle mental, de lavagem cerebral que eles têm para fazer sobre as pessoas. E eles fazem e utilizam isso para os seus interesses. E isso aí acontece não é só dentro das igrejas evangélicas, é em todos os lugares nós vemos magos caídos. Um exemplo que eu cito, que é sempre citado, né? O caso do médium de Abadiânia, né? Que é um irmão que inclusive lá em Abadiânia, isso eu posso falar porque é público, lá em Abadiânia existe uma lenda lá de que ele era um mago negro em uma outra encarnação e que veio nessa nova encarnação com o propósito de resgatar suas dívidas do passado.
E que durante muito tempo ele estava cumprindo bonitinho. Só que aí, depois de um determinado tempo, ele acabou se corrompendo, né? Começou com o quê? A vaidade, a ambição, e isso foi subindo, que é aquele negócio de endeusar o cara, né? De colocar ele assim, o fulano de Deus, o fulano de Jesus, o fulano de Maria, transformou ele num ícone. E isso acabou elevando, abrindo uma brechinha, porque levou a vaidade dele. E aí foi aí que os magos negros atacaram ferrenhamente, ferozmente, para poder derrubar ele. E infelizmente ele caiu. Só ele? Não. O que a gente vê por aí de gente caída, pastores evangélicos caindo, porque estavam roubando o dinheiro de seus fiéis, comprando fazenda, comprando isso, comprando aquilo. Pastores caindo por escândalos sexuais, padres caindo por escândalos sexuais, padre caindo por roubar o dinheiro do dízimo da igreja e comprar até agência lotérica, né? Então isso aí, nós temos notícia mundo afora, os escândalos que são escondidos pelo Vaticano, de pedofilia, de problemas com os padres, de roubalheira dentro do Banco do Vaticano. O que mais tem é esse tipo de coisa, né? Porque infelizmente, gente, são magos que estão reencarnados e estão aí batendo cabeça sim. Eu não vou jogar pedra não, tentaram mesmo. E eu não vou jogar pedra num pastor que ele utiliza o seu conhecimento para poder manipular a sua igreja, para poder enriquecer, porque ali dentro daquela igreja existe salvação. Ali dentro daquela igreja tem muita gente que é curada, tem muita gente que larga o vício, tem muita gente que tem a vida reestruturada, que tem a vida próspera, que tem o casamento salvo, tem muita coisa boa, faz obras de caridade, faz obras como, por exemplo, fazendas para poder abrigar crianças órfãs. Então tem o lado positivo. Tem um lado positivo. Eles acumularam karma? Sim. Estão acumulando karma? Sim. Mas também tem dharma. Então nós não podemos jogar pedra neles, né? E a grande maioria desses magos negros estão aí dentro dos centros de Umbanda, dentro dos centros espíritas, e são chamados hoje em dia por um nome muito sofisticado, né? Médium. São os médiums que trabalham dentro das casas espíritas, dentro dos centros universalistas, dentro dos centros de Umbanda. São os trabalhadores que estão aí pelejando para poder se redimir perante as leis divinas. E eles estão aí presentes, né? E a gente tem histórias de vários trabalhadores e que quando vão acessar os seus registros passados, dá até medo. Um exemplo disso, a gente pode citar o caso do livro Os Dragões, da Maria Modesto Cravo. Quem aqui já leu Os Dragões, gente? Ótimo! Vai ver lá nos Dragões a narração da história de um irmão que era um dragão e que ele foi resgatado lá na década de, acho que na década de 50, né? Ele foi resgatado lá na década de 50, tratado, preparado, reequilibrado, reenergizado, preparado para vir cumprir o seu mandato, seu mandato mediúnico. E ele reencarna na década de 70 como um médium e vai trabalhar num centro espírita, sendo um excelente médium. Um médium com capacidades psíquicas gigantescas, muito afloradas, muito bem trabalhadas. E isso isenta ele de problemas? Não. Aumenta. Falou a palavra certa. Porque esse tipo de médium, gente, por mais que ele tente ser, como a gente fala dentro da polícia, que ele tente ser moita, que ele tente se esconder, ele não dá conta. Porque ele é impulsionado para poder manifestar suas capacidades medianímicas. E aí o que acontece? Desperta a dorzinha de cotovelo dos outros membros dos grupos onde eles frequentam. E isso acontece demais com esses médiuns. Por isso, eles ficam pulando de casa em casa. Ficam pulando de centro em centro. Até que algum dia eles adquirem conhecimento e coragem suficiente para montarem seus próprios grupos, né? Montarem seus próprios centros.
Então esses magos reencarnados estão aí pelejando, fazendo trabalhos de cura, fazendo trabalhos de materialização. Isso aí a gente pode citar a Dona Edelarzil lá, né? Que faz aquele trabalho de materialização no algodão, que é uma coisa espetacular. Outro dia alguns amigos meus foram lá. Eu sou doido para ir lá ver o que aquela mulher tira do algodão para mim. Acho que ela vai tirar uma cruz maior que a de Jesus para mim. Ela carrega. Eu sou super curioso para ir lá ver o trabalho de materialização dela. Então essas pessoas com certeza estão aí pelejando, sabe, e tentando caminhar no caminho da luz, né? Então esses são os magos negros. Essas pessoas são os que nós chamamos de magos negros. Então tem mago negro reencarnado e que hoje já pode ser considerado um mago da luz, porque ele está trabalhando no caminho da luz, né? Mas tem o mago negro reencarnado que está fazendo coisas erradas. Tem um livro que eu não me lembro exatamente o nome dele, mas ele cita os 20 maiores magos negros da história da humanidade. E aí eles vêm citando todos os magos negros reencarnados que já passaram na história da humanidade. Eles citam lá do Rasputin, né, até o Saddam Hussein. Vem falando de todos os magos negros que reencarnaram na história da humanidade. Os genocidas que reencarnaram na história da humanidade e que são considerados perante a visão espiritual como magos negros reencarnados, né? E aí esses magos negros, gente, eles são contratados para fazer os trabalhos de magia que nós chamamos de obsessão complexa, que envolve a danada da magia negra, né? Então esses magos negros são conhecedores de energias da natureza que nós que estamos encarnados aqui ainda não temos esse conhecimento. Então o que acontece? Eles fazem um contrato com um que a gente chama de bruxo, né, que está aqui no plano físico, para que esse bruxo faça os trabalhos de magia, fornecendo a eles os elementos energéticos para que eles possam fazer os seus trabalhos de magia e manter os seus exércitos. Geralmente esse contrato, esse conluio envolve, vamos dizer assim, literalmente esse bruxo vender a sua alma para o diabo, ou seja, vender a sua alma, vender o seu espírito para esse mago negro, né? Então, enquanto ele está encarnado, ele está trabalhando em consórcio com o mago negro, e quando ele desencarna, ele vai ser uma sécula do mago negro. Geralmente é assim que acontece. E eles trabalham e eles fazem esses processos de magia muito pesada, envolvendo energia muito forte. Quando a gente abre a frequência de um consulente e se manifesta um mago negro, geralmente aqueles médiuns que ainda estão em desenvolvimento, menos preparados, corre todo mundo da mesa. De jeito nenhum, não vou peitar essa energia de jeito nenhum. E quando as entidades já reconhecem, dentro do nosso trabalho de Umbanda, por exemplo, que a entidade reconhece que ali está se manifestando, vai se manifestar um mago negro, geralmente a entidade solicita a presença de um médium mais preparado, um médium mais experiente. Porque se esse mago negro se manifestar no aparelho de um médium que ainda tem muito animismo, um médium que ainda tem muita mistificação, que ainda não aprendeu a equilibrar o seu psiquismo, esse mago negro vai fazer de gato e sapato. É igual eu até citei na última aula. Já aconteceu de um rapaz uma vez incorporar uma personalidade de mago negro de um consulente, que ele queria matar o consulente. Então ele pegou um banco para jogar no consulente. Então é muito perigoso isso. Por isso a espiritualidade sempre coordena, olha, não, vai manifestar um mago negro aqui. Eu preciso de um médium que seja mais equilibrado, que receba esse mago negro de forma mais equilibrada para poder fazermos o tratamento dele, né? Então, a gente conhece já o que é magia e quem é o mago negro. Alguém tem uma dúvida sobre magia e sobre magos negros? Magos negros? Sim. E mago negro é a mesma coisa? O bruxo é o encarnado. O mago negro é o desencarnado. Só isso. Porque, na verdade, hoje tem um termo que a gente chama pejorativamente, que é o macumbeiro, né?
O bruxo é um macumbeiro que está encarnado. Eu prefiro chamar de bruxo para poder tirar a ideia do termo macumba, né? Porque macumba é conversa fiada, né? É só delírio. Então, o bruxo é o encarnado. Esse bruxo pode ser chamado de pai fulano, mãe fulana, dona não sei o que, madame não sei o que. Isso, que a gente encontra aí pregado nos postes, nas esquinas da cidade e nos cartazes que estão por aí. Então a diferença entre o bruxo e o mago negro é só essa. O bruxo é um mago negro encarnado. É aquele que vai lá e faz um trabalhinho de macumba, que vai lá e firma o pontinho, é aquele que vai lá e faz o eboque, faz o open bar na esquina. Esse é o bruxo, certinho? Sim. Mas aí tem o bruxo, tal como o mago negro, o mago branco, né? Que é o mago negativo, negativado, o mago positivado. Vai ter o bruxo também, né? Tem o bruxinho tipo Harry Potter. Não pensei a tanto, mas... Tem o bruxinho do bem, que são os magos brancos, que estão reencarnados hoje. Porque no plano espiritual também tem os magos brancos. Os magos brancos são esses espíritos que nos auxiliam e vêm se manifestar tendo um conhecimento, como por exemplo, Caboclo Pena Branca, é um mago branco. Ele tem um conhecimento de energias da natureza fantástico, maravilhoso. Ele é um mago branco desencarnado. Mas né? tem as fadas e a bruxa. Exatamente. É isso. Então tem os magos, os bruxinhos aqui também encarnados, que por exemplo fazem a quebra de contratos. Por exemplo, quando a gente vai fazer aqui no nosso trabalho, que a gente abre a frequência de um consulente e localiza na frequência desse consulente um contrato de magia negra feito com um mago negro. Geralmente o mago negro se manifesta no aparelho de um médium e nós vamos fazer o tratamento dele, que daqui a pouquinho nós vamos chegar nesses procedimentos. E aí esse mago negro se manifesta no aparelho de um médium. Depois que a gente faz a doutrinação desse mago negro, nós vamos fazer a quebra desse contrato. E nem sempre o mago negro participa dessa quebra, porque nem sempre nós conseguimos doutriná-lo e trazê-lo para o lado da luz. Então, quando nós não conseguimos trazê-lo para o lado da luz, nós já explicamos para vocês aqui o procedimento que a gente faz com o espírito obsessor, que a gente não consegue um resultado positivo, tentando todas as técnicas de doutrinação, todas as técnicas de contenção, tentando a energia do amor universal, do amor incondicional, jogando a flor rosa no chakra cardíaco dele, mesmo assim não consegue. Conselho kármico, não é? A gente manda para o conselho kármico, que hoje, inclusive, nós estamos mudando essa nomenclatura, né? É o conselho evolutivo. Porque hoje não tem a ideia de conselho kármico mais. Eles não estão lá analisando as dívidas passadas do espírito. Não. O propósito deles hoje é tipo assim, ó. Nós estamos aqui para te impulsionar para evoluir. Se você quiser, a gente vai te impulsionar para evoluir. A gente vai te ajudar. Você vai ter novas oportunidades reencarnatórias evolutivas. Se você não quiser, exílio. O que você quer? Lá é assim a conversa hoje. Então por isso ele não é chamado de conselho kármico mais. Não tem aquele julgamento lá do passado de suas dívidas, mostrar todos os defeitos, todos os seus erros do passado, das suas várias encarnações. Não existe mais isso hoje. Fazer esse julgamento. Ah, você agora, próxima encarnação, você vai sofrer. Não. Agora é o seguinte, é conselho evolutivo. Planeta Terra está evoluindo. Então vamos empurrar para evoluir. Então, ó, a partir de agora, você vai ter a chance de evoluir. Ou você evolui, ou tchau. Você vai ser exilado. Sim? Tenho duas perguntas. A primeira, quais as características que eu vou utilizar para poder identificar o mago negro? Na sua manifestação. Isso, na sua manifestação. E outra, a questão de se existe uma hierarquia, patamares, mago negro, chefe de legião. Sim, existe, com certeza. Generais. Isso, existe sim. Ótimas perguntas. Como identificar um mago negro? O encarnado é fácil, né, gente? É só a gente ver
o comportamento da pessoa com relação a angariar as seclas, a hipnose coletiva, a lavagem cerebral que ele faz nas pessoas, e isso vem acontecendo de forma muito massificada no nosso país, com uma espécie de manipulação mental da população com o meio político. Então a gente está vendo aí políticos que são magos negros, porque o cara põe na cabeça da pessoa que fazer aborto é legal, é correto, é um direito. E aí ele implanta aquilo ali na cabeça das pessoas e as pessoas começam a acreditar que abortar é legal. Um cara desse é mago negro. Com certeza o poder de persuasão dele é muito grande. Então a gente localiza esses magos negros por esse poder que eles têm de manipular principalmente as massas, de fazer manipulação que a gente chama de hipnose coletiva, de plantar na cabeça de milhares de pessoas as suas ideias, mesmo que elas sejam descaradamente distorcidas. É aquela história do rouba mais faz. Não, eu voto em fulano porque ele rouba mais faz. E isso aí é completamente errado. Então a gente vê que esse é vamos dizer, o estratagema de um mago negro para poder angariar poder, para ter poder, né? E a gente vê isso em todos os lugares, como eu disse. Agora, geralmente, isso eu estou falando o mago negro que é o mauzão. Agora, aquele mago negro que está reencarnado e que está buscando virar um mago branco, que está caminhando para a luz, você o reconhece pelos feitos que ele produz. Por exemplo, um palestrante que a sua palestra cativa a multidão e faz elevar o padrão vibratório daquela multidão, como um Divaldo Franco, como um Rossandro Klinger, como um Haroldo Dutra, que são pessoas, o próprio Haroldo fala, né, nas palestras dele, que ele não foi coisa boa lá atrás de jeito nenhum. Ele deixa claro isso, ele fala, eu não fui coisa boa lá atrás. Mas a hora que Haroldo abre a boca dentro de um congresso, eu já participei de palestras dele, o cara é forte, é muito forte. Então ali você vê um mago branco, ali você reconhece um mago reencarnado, que está ali com o propósito de resgatar as suas dívidas passadas e ajudar a humanidade a evoluir, ajudando pessoas. E ainda é juiz, hein? E é juiz. Não, e ele escreveu a nova versão do Novo Testamento, né? Eu achei linda aquela versão do Novo Testamento. Eu tenho uma cópia aqui do Novo Testamento, né? Que foi a nova tradução do Novo Testamento, feita pelo Haroldo Dutra Dias. E o que é interessante, porque a gente vê o Novo Testamento traduzido por outros autores, é dessa finurinha. O Novo Testamento dele é dessa grossura, assim. A tradução perfeita, fantástica. Então a gente vê esses magos negros aí, ó, dentro dos centros de Umbanda, trabalhando, sendo os pais de santo, guiando seus filhos de santo. A gente vê esses magos negros reencarnados hoje naquela senhorinha lá da cidade do interior que beija as pessoas com galinho de arruda. A gente vê esses magos negros reencarnados nos médiuns dentro das casas de espíritos, nos palestrantes espíritas, nos pastores evangélicos, nos padres católicos, padres que, assim, a hora que o cara abre a boca, ele cativa a multidão, né? Ele promove uma mudança, igual, por exemplo, o próprio padre Marcelo Rossi, que promoveu uma revolução dentro da Igreja Católica Brasileira. Aquele padre revolucionou a Igreja Católica Brasileira. A Igreja Católica Brasileira estava perdendo jovens e crianças, assim, demais mesmo, só velho que estava ficando dentro da igreja. Ele foi lá e trouxe uma nova forma de ministrar a missa, cantando, pulando, dançando, avivando a missa, trazendo o espírito carismático para dentro da missa. E ele literalmente, eu tenho comigo, como sendo um dos salvadores da Igreja Católica dentro do Brasil. E foi reprimido. E depois ele veio a depressão dele, né? Exatamente, e teve um problema sério de depressão por causa da repressão, né? E vocês veem essas pessoas aí reencarnadas hoje. Agora o mago negro desencarnado.
quando você percebe que é um mago? Como você percebe que é um mago negro que está se manifestando? Primeiro passo, se tem trabalho de magia e foi visualizado e foi diagnosticado que tem trabalho de magia, por mais que se manifeste inicialmente apenas o guarda do ebó, apenas o guarda da magia, vai por mim que tem um cabeção por trás dele. Aquele ali é uma sécula de um mago negro. Então, tem trabalho de magia, gente? Tá claro e evidente, tem mago negro na jogada, tem mago negro por trás. Primeira coisa. Segunda coisa, pelo campo energético trazido por ele na hora da sua aproximação do grupo. Os médiums começam a sentir a energia, pesa, literalmente pesa a energia no ambiente quando eles se manifestam. Às vezes esfria de os médiums baterem queixo, né, Vivi? De médium bater queixo na mesa, de tão frio quando eles chegam. Ou o contrário, esquenta demais, muito quente mesmo. E trazendo cheiro, por exemplo, o cheiro de enxofre, aquele cheiro pútrido, sabe? Aquela coisa fedida mesmo, eles trazem. E aí a hora que os médiuns começam a perceber essa energia, faz igual, por exemplo, uma irmã nossa, que um dia ela falou para mim, Odair, tem um aqui que está se manifestando, não quer receber não. Ele é muito pesado, ele é muito pesadão, ele é muito nervosão e eu não vou dar conta de receber não. Eu falei para ela, já virei, já identifiquei por causa do padrão energético, já identifiquei e falei, é um mago negro. Preocupa não, porque eu vou te auxiliar nesse processo. Primeira coisa que eu fiz, fui lá e elevei o padrão vibratório. Fui lá e elevei o padrão vibratório da médium, para que ela não fosse atacada energeticamente por ele. Elevei o padrão vibratório dela, criei o campo de contenção em torno dela e acoplei ele. A hora que eu acoplei ele já estava no campo de contenção. E aí ele se manifestou bravo mesmo, e me amarraram e patati patatá, e aí eu fui fazendo as técnicas de contenção, que é o procedimento que nós vamos passar agora. Agora, com relação à hierarquia, realmente existe uma hierarquia. Da mesma forma que existe a hierarquia na luz, existe a hierarquia nas trevas também. Como na luz nós pegamos aí desde os elementais, os devas, os espíritos, vamos dizer assim, da natureza, e vai subindo para o espírito humano, depois para o nível ascensional, depois do nível ascensional para o nível angelical, do nível angelical para o arcangelical, do arcangelical para o serafinal, do serafinal para o Eloinal, do arcangelical para o Eloinal, Eloinal para o serafinal, do serafinal chegando à ordem de Lanonandek, da ordem de Lanonandek para os filhos paradisíacos. Então é uma hierarquia no plano espiritual superior, também tem essa hierarquia nos planos trevosos, né? Igual a gente pega a hierarquia da luz aqui no planeta Terra. Senhor do mundo hoje, Senhor Gautama, né? O Cristo planetário, Senhor de Maitreya. O Buda, não, é o Buda da evolução, Senhor de Maitreya. Cristo planetário, Sananda, né? Instrutor do mundo, Mestre Kuthumi. Aí vem Mahashohan, o Paolo Veneziano, os 7 Chohans dos 7 raios, que aí vem Mestre Elmória, Mestre Rovena, o Mestre Confúcio, o Mestre Serafis Bey, a Mestra Nada, o Mestre Hilarion, o Mestre Saint Germain. Ou seja, existe uma hierarquia no plano espiritual superior, de luz. Também existe essa hierarquia nas trevas. E lá dentro daquela trilogia que eu citei, que é a trilogia do Olhar sobre o Reino das Trevas, deixa bem clara essa hierarquia, né? Que tem os asseclas dos magos negros, né? Depois dos asseclas dos magos negros, tem os chefes de legião, que são os manda-chuva desses asseclas, né? Vamos dizer, são os líderes desses asseclas. Depois tem os magos negros, depois tem os espectros, depois tem os dragões, né? Que são citados dentro dos livros, principalmente os livros da Maria Modesto Cravo, do
Inácio Ferreira, do Roger Bottini Paranhos, do Robson Pinheiro, todos os livros desses autores citam muito isso aí, e tem aqueles que o Robson Pinheiro os denomina de daemons, né? Que inclusive lá no A Marca da Besta, ele conta bem e explica bem a função de cada um desses que eles chamam de 7 demônios, né? Os 7 demônios principais, os 7 daemons, e a função de cada um deles no projeto de impedir, de adiar o processo do salto quântico planetário. Inclusive é muito interessante falar sobre isso, porque outro dia manifestou-se um mago negro aqui no nosso trabalho, e durante a doutrinação ele deixou bem claro: eu não quero ir para a luz. Mas cara, você vai ser exilado. Pois é, eu quero ser exilado, eu vou ser exilado. Eu sei que eu vou ser exilado. Eu sei que eu vou ser exilado. E o negócio é o seguinte: eu vou para um planeta, não sei nem onde é. Ele falou de jeito, não sei nem onde é. Eu sei que eu vou, mas lá eu serei o manda-chuva. Lá eu serei o bambambam. Tanto que eu até brinquei, né? Aqui eu sou só mais um, lá eu serei o cara. Esse era o pensamento dele. Então, ele não estava nem aí, ele falou assim: eu sei que eu vou ser exilado. Aí eu fui buscar informações a respeito dessa situação, né? Que eles têm certeza de que serão exilados, mas não cedem de jeito nenhum, sabem que serão exilados. Aí eu falei: mas por quê? E aí eu fui buscar, né? Vamos buscar conhecimento para poder saber a justificativa desse pessoal aí. E aí eu fui buscar e eu descobri, na verdade, todo o projeto deles com relação a boicotarem o processo evolutivo, essa transição planetária, a evolução do planeta Terra de expiação e provas para a regeneração, eles sabem que a guerra está perdida. Eles sabem que isso vai acontecer, que isso é inexorável. Vai acontecer. O planeta vai evoluir, não tem jeito. E eles serão exilados. Eles sabem disso. Mas eles estão fazendo de tudo para retardar isso. Eles estão fazendo de tudo para retardar. Aí eu pergunto: mas por que eles estão fazendo de tudo para retardar isso? Porque quanto mais tempo eles ficarem aqui, mais as seclas eles vão conseguir. Mais espíritos eles vão puxar para o lado deles, mais eles vão trazer para o lado deles, e esses que eles trouxerem para o lado deles vão ser exilados junto com eles. Então eles não querem ser exilados sozinhos, não, eles querem levar o máximo de pessoas que eles puderem com eles. Então eles estão fazendo de tudo para retardar o processo de transição planetária, é justamente para conseguirem angariar mais e mais espíritos para ir com eles lá para os seus planetas de exílio, para os seus mundos de exílio, né? Então eu falei assim: então é por isso que eles insistem em continuar com os seus planos, e a gente pensando assim: não, eles estão querendo fazer o planeta Terra não evoluir mesmo. E, inclusive a própria Mônica de Medeiros fala que se o planeta Terra não conseguir chegar na massa crítica para poder conseguir dar o seu salto quântico agora, serão mais 900 anos de Terra Cruz, ou seja, mais 900 anos de sofrimento, mais 900 anos o pau caindo a folha aqui. Pensem em quantos bilhões de espíritos eles vão conseguir puxar para o lado deles durante esses 900 anos. Estratégia a longo prazo. Estratégia a longo prazo. Esse é o interesse deles. Tanto que a Mônica de Medeiros fala lá nas palestras dela que existe uma matemática aí, né? Que hoje, em torno de 20 a 22% da humanidade já está desperta. Já são as pessoas que têm consciência de que precisa melhorar espiritualmente, moralmente, intelectualmente, que precisam estar em conexão com a espiritualidade, que já praticam a caridade, que têm um amor ao próximo, que já se amam. Essas pessoas estão somando aí por volta de 20 a 22% da humanidade. Em torno de 15 a 16% é treva, é aqueles ruins mesmo, é aquele que se compraz no mal.
São aqueles que são traficantes, aqueles que são estupradores, aqueles que são assassinos, aqueles que são ladrões, aqueles que são políticos e roubam o dinheiro público, tirando o dinheiro da saúde, da educação, tirando direitos da população e se comprazem nisso aí, que fazem isso com felicidade. É em torno de 15 a 16%. O restante, vamos botar 16 e 22. Então vai dar o quê? 16 e 22 vai dar 48%, né? 38%, né? 38%. 38%. Os dois extremos, que são aqueles que o Bezerra de Menezes lá no livro Os Herdeiros do Novo Mundo, ele fala que tem aqueles que ele sabe que vão evoluir e tem aqueles que ele sabe que vai ser exilado. Esses aí tá certo, tá garantido, não tem problema. Aí ele fala, a nossa grande dúvida, o nosso grande problema é a turma do meio, que são os outros 62% que ainda estão dormindo. Não estão na treva, mas também não estão na luz. Estão dormindo. São aqueles que acham que viver é trabalhar de segunda a sexta, sexta-feira bota aquela musiquinha, hoje é sexta-feira, e o pau cai a folha o fim de semana inteirinho, churrasco na laje, bebedeira, cachaçada, boteco, farra, mulherada, e acha que está vivendo uma vida que Deus permitiu a eles, que é a vida certa. Essas pessoas que não têm nenhuma conexão com a questão de religiosidade, com a espiritualidade, que não está nem aí para o próximo, que o vizinho está ali morrendo e ele não está nem aí, que maltrata animal. Essas pessoas, eles são esses 62%. E os magos negros, eles estão promovendo esse rebu todo para adiar a transição planetária, porque enquanto a transição planetária não acontece, desses 62% eles só vão puxando para o lado deles. Eles só vão puxando para o lado deles. Enquanto a luz também está pelejando para cá para poder puxar para o lado da luz. Sendo que a gente já sabe, por informações da espiritualidade, que quando a humanidade alcançar a massa crítica, vai conseguir, essa massa crítica vai criar uma energia, uma egrégora de luz tão grande que ela vai impulsionar o planeta. Vai impulsionar. Os 62% que ainda estão dormindo vão despertar. Vai haver um sacode no planeta energético para que os que ainda estão dormindo despertem. Vai ser um impulso energético, vai ser um verdadeiro salto quântico do planeta quando alcançarmos a massa crítica. Vários autores já lidos por mim e por outros falam que para alcançar essa massa crítica é necessário que 1/4 da população do planeta Terra esteja desperta. Que pelo menos 1/4, né? Então se a gente pegar hoje a planeta Terra, que tem 8 bilhões de pessoas no mundo, 2 bilhões tem que estar despertos. É muita gente, não é? 2 bilhões. Mas aí é uma coisa importante. É 1/4 de toda a população do planeta. Encarnados e desencarnados. Então é muita gente que tem que despertar. Não são uns ou outros, não. É muita gente. Então quando fala assim, nossa, tá faltando tão pouco, porque já, a Mônica mesmo fala, né, já está em 22%. Nossa, falta só 3%. Mas esses 3%, gente, vai ter que suar. Vai ter que suar para conseguir. É muita gente mesmo. É muita gente, tanto encarnados quanto desencarnados, que vão ter que despertar, né? Então nós precisamos ser esses agentes de despertar das pessoas, de dar esse toque para que eles acordem. E nós podemos ser esses agentes de transformação no nosso meio, né? Com as pessoas ao nosso redor, com as pessoas que estão próximas da gente. Eu vivo num meio, eu trabalho num meio que é um meio problemático, que é o meio dos policiais, né? Eu trabalho numa corporação
E policial, já foi assim, criado um estigma de policial, que policial é negativado, né? Que policial é corrupto, que policial é mulherengo, que policial bate na esposa, que policial é propineiro, que policial é bandido, né? E infelizmente, eu estando lá no meio, eu vejo, isso aí, gente, são uns poucos gatos pingados. A grande maioria é gente boa mesmo. Mas é gente boa desses que eu falei pra vocês, que tá dormindo, que tá no 62%, sabe? Que, assim, a gente senta numa roda, assim, num meio que só tem policiais, a conversa é cachaça, mulher e violência. São 3 assuntos que têm uma energia muito pesada. E o assunto só rola isso aí. Aí o que o Odair faz? O Odair vai lá, cata aquele policial que está mais propenso a ser mais fácil de ser doutrinado e traz ele para um cantinho e vai falar de coisas espirituais com essa pessoa, com esse policial, sabe? Vai indicar um remédio fitoterápico para esse policial, por exemplo, curar um problema de saúde que ele tem. E eu utilizo muito esse recurso. Igual, por exemplo, tem um colega meu lá que ele tem um problema sério de joelho. E aí eu fui e indiquei, os 2 meniscos dos 2 joelhos dele estão lesionados. Aí eu fui, achei uma brecha para poder mexer com essa peça aí. Cheguei nele e falei para ele, olha, eu conheço um remédio natural que é muito bom para poder tratar joelho. Você já ouviu falar do Imbé? Ele, ué, cara, eu já ouvi falar esse nome, mas não sei que planta é essa não. Eu fui e falei para ele, olha, é uma planta que tem assim, 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 expliquei para ele onde era, como era a planta. Falei para ele, você vai lá, pega essa planta e faz ele curtido no álcool igual coloca a arnica. Põe ele para curtir no álcool igual você põe a arnica para curtir. Oi? Tem o cipó e tem ele de moita também, que tem com uns talão comprido. Eu também conheço o cipó. Aí falei para ele, olha, pega isso, bota para curtir no álcool, pega as folhas, ferve, faz o banho, faz compressa nos 2 joelhos, que você vai sarar seu joelho. Ele, será que sara mesmo? Eu com 14 anos estourei os 2 meniscos, dos 2 joelhos. O médico falou para mim que eu nunca mais poderia praticar esportes e que eu ia sofrer com os 2 joelhos o resto da vida. Pois bem, eu tratei com Imbé e eu hoje jogo vôlei, eu corro, eu pratico exercícios físicos, não tenho problema nenhum no joelho. Eu corro 7, 8 quilômetros quase todo dia e não tenho problema nenhum no joelho. Então, acredita e faz. Aí ele foi e falou para mim, Odair, eu não estou encontrando a planta. Eu falei, não preocupa não. Me arruma 1 litro de álcool que eu vou poder fazer esse remédio, que é um remédio natural, é fitoterápico, é planta. É pegar uma planta e pôr no álcool, como você põe uma raiz de arnica, você também faz isso com o Imbé. Ele foi e me arrumou o álcool, eu fui, preparei, levei para ele e ele está lá usando. Aí ele já está, rapaz, não é de ver que o meu joelho já está melhorando? Ele só dói quando eu forço muito no exercício físico. Aí eu falei para ele, então para com o exercício físico e trata seu joelho primeiro. Recupera seu joelho para depois você voltar para o exercício físico. Ele já se interessou, daí onde é que você aprendeu isso? É medicina popular, isso aí é receitinha que vai passando de pai para filho, que vai passando a receitinha da vovó e tudo mais que a gente... Oi? A receitinha da vovó que vai passando essas informações para mim. Aí ele já me pergunta, essa ONG lá que você dirige e tal, eu falo, rapaz, lá eu posso até, podem considerar por aí como ONG, mas eu considero lá como um centro universalista, sabe? Aí ele, como é que é os trabalhos de vocês lá? Aí ele pergunta, vocês recebem aqueles negócios lá, recebem os espíritos lá e tal? Eu falo, olha, lá dentro do nosso trabalho, dentro do nosso grupo, a grande maioria dos médiuns, na verdade, eles canalizam ou irradiam. São poucos que realmente incorporam, que é aquele padrão antigo de manifestação. E a tendência é que esses processos vão se sutilizando cada vez mais. Então aquela história do médium inconsciente, que não se lembra de nada depois que termina o trabalho, hoje é uma raridade.
São verdadeiras pérolas encontradas aqui e ali. São muito raros de se encontrar, porque a grande maioria deles ou é semi-consciente ou plenamente consciente. Lá na casa de Maria de Nazaré, você conta nos dedos quem não é 100% consciente. A grande maioria é 100% consciente. Então, por quê? Porque as entidades hoje, elas não estão incorporando mais. Inclusive, aí eu fui explicar para ele a diferença entre incorporação, canalização e irradiação. Ficou apaixonado. Então, é dessa forma que nós... Oi? Despertou. É dessa forma que nós podemos trazer as pessoas para o nosso meio. E outra coisa muito importante para a gente trazer as pessoas para o nosso meio, o exemplo. Não tem coisa melhor para você convencer uma pessoa de que você está no caminho certo, de que você está no caminho da luz, que você está buscando o caminho certo, do que o exemplo. Um exemplo disso, nossa irmã Dona Maria Lúcia, né, Dona Maria? Que quando a Dona Maria Lúcia começou a frequentar o nosso grupo aqui, a família dela inteira ficou cheia de macumbeira. Nossa senhora, você vai lá naquele lugar de macumba, e inclusive tinha gente que achava até que eu era um pai de santo, né, Dona Maria? Que achava que eu era um macumbeiro e tudo mais e tal. Detestava você. Exatamente. Achavam. Vai com macumbeiro. Exatamente. Achavam que nós estávamos fazendo mal para a mãe dele. Aí tem mais uma pessoa, o Sérgio gozou, né? Criticou, veio. Apaixonado, disse que em julho veio pra cá e quer frequentar. Pois é, exatamente. Então, o exemplo é o melhor. E o importante, o exemplo de melhora sua em todos os aspectos. Quem hoje que estava falando para mim aqui, nossa irmãzinha ali, disse que na casa dela parecia uma farmácia. A Lenice, né, Lenice? A casa dela parecia uma farmácia de tanto remédio. Mas tá lá encostado, né, Lenice? Graças a Deus. Pois é, que a casa dela parecia uma farmácia de tanto remédio, porque vivia se entupindo de remédio. E hoje, depois que ela começou a frequentar o grupo, acabou a tomação de remédio. Eu tenho certeza que as pessoas que estão em volta dela e que estão vendo essa melhora, estão virando e falando assim, não sei o que é isso que a Lenice está fazendo não, mas que é bom porque ela parou de tomar remédio. Ela parou com aquele sofrimento. É igual o nosso vizinho aqui, o seu Irapuã. Quando ele começou a frequentar o grupo aqui, ele tomava 7 tipos de remédio por dia. Era 9, né? Tomava 9 tipos de remédio diferentes por dia. Ele começou a frequentar o grupo, começou a participar nas nossas reuniões, começou a se dedicar ao estudo, começou a se dedicar até nos trabalhos da casa, e ele foi melhorando e foi cortando remédio, foi tirando remédio, foi tirando remédio. Ele tomava até diazepam, ele tinha que tomar 2 diazepam por dia. Ele tinha que tomar 2 diazepam por dia, eu não lembro a miligrama, mas ele tinha que tomar 2 diazepam por dia. Ele foi tirando, até que chegou um ponto em que ele mesmo falou para mim, daí hoje eu não tomo mais nenhum remédio, nada. Aí um dia ele teve, acho que foi uma gripe muito forte, e ele foi tomar remédio, acho que era a garganta dele que inflamou, e ele foi tomar antibiótico para a garganta. Ele falou, daí o meu corpo reagiu ao antibiótico, eu empolei todinho, porque o meu corpo desacostumou de tomar remédio. E com isso, os familiares dele, vendo a melhora dele, vendo a melhora de comportamento, que ele se tornou uma pessoa mais maleável, mais sociável, mais amiga, mais amena, e vendo que ele abandonou aquela caixa de remédio que ele tinha na casa dele, eles se interessaram em procurar a casa de Maria de Nazaré para fazer tratamento. E aí eles começaram a vir, passar nos tratamentos, começaram a vir, participar nos estudos, e graças a Deus foi um salto quântico na família dele. Então nós podemos ser esses elementos, da mesma forma que a treva está de lá tentando angariar seguidores, nós podemos trabalhar do lado de cá na luz, vamos dizer, na direita do Cristo, né? Aqueles da esquerda do Cristo estão aqui querendo angariar seus seguidores, mas nós podemos ser os trabalhadores da luz na direita do Cristo, trazendo também
servidores para a direita do Cristo e ajudar nesse processo de despertar da humanidade. Mais alguém tem alguma dúvida? Sim? Eu queria saber qual que é a frequência de manifestação dos magos aqui na casa, porque eu penso o seguinte, a minha impressão é que o mago negro ele é dotado de muita inteligência. Me colocando no lugar de um mago negro, eu evitaria ir desses lugares de luz, porque eu sei que teria um trabalho ali incessante, que aliás, eu queria até saber se tem um curso de oratório aqui, para saber doutrinar essa galerinha aí. Exatamente. A próxima aula nossa está aqui, ó, doutrinação do mago negro. E, inclusive, os procedimentos que serão adotados. Vou passar tudo isso para vocês. Então, imagina, haja saliva, suor, energia ali. Técnicas. Você vai ver que são técnicas. E são técnicas maravilhosas para resolver isso. E tem que Você ter vai ver. conhecimento, porque eles manipulam as pessoas, fazem bonzinho. Exatamente. Se não tiver conhecimento, Exatamente, então precisa ter o conhecimento. Aí é que é o interessante, é muito frequente aqui na casa. Um amigo meu virou para mim e falou assim: Odair, eu trabalhei num centro espírita por 12 anos e durante esses 12 anos, em 12 anos, eu vi 2 magos negros se manifestarem lá nesse centro espírita. Aí eu venho aqui para casa Maria de Nazaré, é mago negro se manifesta na torta direita. Por quê? Aí eu falei para ele, porque a casa de Maria de Nazaré é um pronto-socorro para resgatar caídos mesmo. Então, quem vem aqui, eu até brinco, é a UTI. A casa de Maria de Nazaré é a UTI, é a última tentativa do indivíduo. É aquele lugar que o neguinho procura isso aqui, depois que ele já tentou tudo quanto é tipo de lugar, ele já foi tudo quanto é centro, ele já fez tudo quanto é tipo de trabalho de desmanche de magia negra e não conseguiu. Quando ele vem aqui na casa de Maria de Nazaré, ele está imbirado mesmo. Então tem um trabalho de magia. Aí o que acontece? Na grande maioria das casas, quando se conhece um trabalho de magia, o que faz? Desfaz aquele trabalho de magia e encaminha o guarda. Encaminha o guardião do ebó, né? E pronto, acabou. E o mago negro? E o verdadeiro mago por trás daquela magia ali? Não, foi embora. Eles não trouxeram ele. Aqui na casa de Maria de Nazaré, nós utilizamos técnicas para trazer este mago negro. Nós utilizamos técnicas para trazê-los. E a gente solicita das equipes da casa, os guardiões da casa, o comando Astário, o comando Estarrero, o comando Acarion e também a falange de São Miguel Arcanjo para trazer o mago negro. Então geralmente a gente vai lá e busca o mago negro para trazer ele para poder doutrinar. Aí é onde eu estou falando, que ele chega bufando, né? Me trouxeram na marra. E aí a gente vai doutrinar ele. Esse é o grande problema que a gente encontra dentro dos outros trabalhos espiritualistas. Desmancham a magia e tratam o guardião da magia só. E cadê o mago negro? Esse mago negro, aquele guardião ali, é apenas um dos centenas de asseclas que ele tem, de serviçais que ele tem. Então, para o mago negro, que ele não vai fazer diferença. Não vai. Então a gente traz ele, trata ele. Oi? Aqui a gente sabe que tem um chefão também. Tem um chefão, a gente sabe que tem um chefão. Tem que procurar. Então a gente vai procurar o chefão. Porque não adianta você tentar resolver um problema de uma guerra matando um soldado da guerra. Você tem que ir no ponto, no general, no comandante daquele exército. Era essa a minha dúvida, porque como se fala aqui, fica parecendo que eles vêm por livre vontade. Não, de jeito nenhum. Eu vou lá para você resgatar. Agora então, tá vocês com... Eu vou lá para eles me doutrinar. De jeito nenhum. Inclusive, já teve um que ele ficava aqui, que era o seguinte, tinha uma médium que via ele de longe, ele com o braço cruzado, observando o trabalho do nosso grupo. E ele não chegava, de jeito nenhum. Ele só ficava de longe. Ela falava, daí eu tenho um mago negro de longe. E ele fica de longe, só observando o nosso trabalho. Toda vez que a gente pega um mago negro aqui, ele vem para poder ficar observando o nosso trabalho. Aí eu ainda brinquei, eu acho que ele está querendo aprender nossas técnicas. ele é espião, tá querendo aprender nossas técnicas. Então,
a frequência da manifestação de magos negros dentro de uma casa que trabalha com apometria, que trabalha com apometria quântica e que trabalha com o padrão de trabalho de anti-goécia, que é a anti-magia negra que nós trabalhamos, a frequência é grande. Vai por mim. A frequência de manifestação de magos negros é muito grande. E inclusive também de dragões. A frequência é muito grande mesmo de manifestação desses espíritos aqui. E na nossa próxima aula, que agora já deu a hora, na nossa próxima aula nós vamos dar uma aula para vocês completa, tá? Não vai ser na próxima quarta, porque na próxima quarta é o trabalho de prática, que é a arte pura que a dona Célia ama. Nós vamos fazer o trabalho de arte cura e todos vocês estão convidados para assistir o trabalho de arte cura, porque o trabalho de arte cura é o que nós ensinamos aqui na prática. É a nossa doutrinação, é o nosso trabalho, é colocando as técnicas em ação. Então é importante que vocês vejam a gente utilizando essas técnicas e vocês vão ver como que a gente utiliza e aí vai falar, bom, então é assim que eles criam um campo tal, é assim que eles fazem a despolarização. Nossa, que legal! E aí vai ficar bem mais fácil para vocês utilizarem essas técnicas vendo no exemplo. Vendo no exemplo. Porque é bem mais fácil do que só teoria. Você ver o exemplo é muito importante. Aí próxima quarta-feira nós temos a arte cura. Na outra quarta-feira, que é a primeira quarta-feira já do mês de julho, já é a nossa aula sobre o tratamento específico para magos negros. Nós vamos começar lá no inicinho da chamada desse mago negro, da trazida desse mago negro para o trabalho, até o encaminhamento dele, ou para a luz, ou para o conselho evolutivo. Tá ok? A possibilidade de um lugar que eles vão, porque há a possibilidade de eles influenciarem. Não, eles influenciarem o trabalho da casa. Não, muito bom. há lugar que eles vão, falando, eles vão de livre e espontânea vontade, né? Onde eles sabem que vão vencer a guerra, onde eles sabem que vão vencer a batalha, que vão manipular o dirigente e que vão assediar os membros da casa, uma casa que não tem um ancoramento perfeito, que não tem uma egrégora espiritual bem centrada, bem equilibrada, que aquela casa não cria um campo energético de proteção para a abertura dos seus trabalhos, para a realização dos seus trabalhos, ancorando toda a egrégora energética, aí eles sabem que ali tem brecha para eles atuarem. Aí nesses lugares eles vão. Inclusive zombam dos doutrinadores, fazem o que eles querem, fingem que são... Já teve mago negro que se manifestou falando que era o mentor da pessoa. Então é muito comum. E tudo isso vocês vão aprender na nossa próxima aula, tá ok? Hoje nós aprendemos sobre mago negro. O que é mago negro? Todo mundo está saindo daqui doutorado sobre o que é mago negro, inclusive os desencarnados e os encarnados. E de onde essa turminha veio, né? Ótimo, perfeito. Então eu agradeço a todos vocês pela participação, agradeço pela atenção e até a próxima aula. Namastê. Gratidão. Não entendi?